Pois bem, a temática dessa noite é justamente o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado O Cristo Consolador. Como já nos falou na abertura, na introdução aqui do trabalho do nosso amigo Gonçalo, este capítulo 6 é intitulado Cristo Consolador e o título da palestra é A Promessa do Consolador. Então vamos falar sobre o capítulo 6 de forma geral, mas em especial sobre a parte do Consolador prometido. Então, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Cristo Consolador, inicia com uma passagem de Jesus que se chama O Jugo Leve. E essa passagem diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu manto. Essa passagem, essa frase atribuída a Jesus, dita por Jesus e registrada no Evangelho de Mateus, nos relata ou nos dá conta da primeira atitude de consolação que Jesus fez e que está relatada neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Resumindo, trocando em miúdos, nos diz que ter fé em Deus, que acreditar no plano maior, acreditar nos desígnios e entender esses desígnios, além de seguir na prática os ensinamentos e as práticas que Jesus nos mostrou, não só Jesus, mas obviamente ele sendo o principal exemplo e modelo para todos nós dessas atitudes, nos darão a certeza e a garantia de uma vida mais leve, de um caminho mais suave, e que nessa parte do ser brando e humilde de coração reside o segredo do sucesso da nossa passagem pelo plano material e também de toda a nossa caminhada espiritualmente falando, que é muito mais longa do que somente essa passagem. Um pouquinho depois, na leitura, se a gente avança neste capítulo, nós temos uma outra passagem de um outro subcapítulo, digamos assim, outro item deste capítulo, que se chama Consolador Prometido, que tem as seguintes palavras registradas: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está registrado no Evangelho de João e está citado no capítulo 6, o Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo. Este, então, seria o segundo ato de consolação de Jesus, relatado neste capítulo, que foi dito de forma clara naquele tempo e até hoje muda completamente de patamar a nossa compreensão sobre a vivência no plano material e no plano espiritual do que nos era conhecido até aquele momento como religião, o que nós entendíamos como religião. E uma nova vivência, uma nova compreensão para a qual, naquele momento, segundo o próprio Jesus deixava claro em suas palavras, nós não estávamos preparados. Não vêm porque vocês não o conhecem. E se viesse, vocês não veriam, porque não estávamos prontos ainda para esta revelação.
Então, naquele momento em que Jesus revelava a vinda deste Espírito Consolador, ou deste Consolador, ou deste grupo de conhecimentos que nos libertaria e nos revelaria um novo caminho, melhor caminho para todos nós, assim que estivéssemos prontos, chega naquele momento como uma promessa de algo para o futuro. Ou seja, não é no sentido de causar qualquer tipo de impacto, porque não é do plano maior fazer isso, mas sim nos deixa claro o nível de planejamento das coisas do plano espiritual. O nível de seriedade com que as coisas são planejadas, o nível de detalhe com as quais as coisas são planejadas. E ali, esse desígnio do plano maior, fascinante, para que a gente possa comentar, diz que na vinda de Jesus, que foi um evento preparado ao longo de milênios, não só para o próprio Espírito de Jesus, que estava em outro nível vibratório, incapaz de poder se adaptar a um plano material, com todas as dificuldades que nós vivíamos lá, esse Espírito precisou ser trabalhado e depurado por muito e muito tempo para que estivesse pronto a vir entre nós, e aí pronto no caminho reverso, né? De poder estar conosco. E além disso, todo o processo das várias gerações de espíritos que encarnaram antes de Jesus, preparando esse terreno com ensinamentos, com palavras, com provocações, com reflexões que causaram em toda a humanidade grandes mudanças, para que naquele momento planejado e preparado para a vinda de Jesus, nós estivéssemos prontos para um ser daquele tamanho, daquela magnitude, daquela importância, e que nós aproveitássemos aquela estada dele entre nós, ao menos minimamente. Porque poderíamos ter aproveitado bem mais, não fosse tudo que a história nos conta que aconteceu dentro daquele período e que também era previsto que poderia acontecer, mas ainda assim aquela foi a escolha feita. Naquele plano de milhares de anos a ser executado, sendo executado, se revela um novo plano de outros milhares de anos, pouco mais curto, quem sabe, mas da vinda de um novo estágio de revelação, de um novo nível de consolação, de um novo nível de conhecimento, de revelação, para que a nossa vida e os nossos caminhos pudessem ser maiores e melhores. Já ali, Jesus nos dizia que o Espiritismo viria para ensinar e para recordar, no sentido de relembrar. Diz lá ele que vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Tem duas coisas nessa frase. A primeira, haverá novos ensinamentos, mas também, por um lado, haverá uma recordação daquilo que vocês certamente irão esquecer, e que até hoje a gente insiste em esquecer, pelo menos momentaneamente, em algumas ações que a gente toma pela nossa imperfeição, mas também haverá nova chance de que vocês possam recuperar esse tempo perdido, que vocês possam novamente ouvir essas palavras repaginadas, reconectadas com o tempo onde elas virão em uma outra dimensão. Quem melhor do que Jesus para nos prometer o Consolador? Mais adiante, no item 7, está dito o seguinte: portanto, o Espiritismo é obra de Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Saindo um pouco deste capítulo e desta obra, do Evangelho segundo o Espiritismo, se nós formos na obra A Gênese, no item 42, está a seguinte passagem: reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato é ele
o verdadeiro Consolador. Voltando um pouco atrás e me corrigindo com o perdão da minha falha, a frase lida anteriormente, dizendo que o Espiritismo é obra de Cristo, presidido por Cristo, está no capítulo 1, item 7, não no mesmo capítulo 6. Um detalhe, mas importante que a gente cite as coisas corretamente. Então, vemos lá, no capítulo 1 e na Gênese, a revelação de que o Consolador prometido é a revelação do Espiritismo e que ele é organizado e presidido por Jesus. Então, aqui está posto e claro que Jesus, além de ter nos prometido o Consolador, é responsável pela elaboração e pela entrega do mesmo, além de coordenador ou fiscalizador da realização dos seus objetivos totalmente. Então entende-se também, através dessas passagens, que o Espiritismo seria o Consolador prometido. Também fica claro, e está posto não só neste capítulo, como em outros do Evangelho, no Livro dos Espíritos, em diversos outros momentos, que o Espiritismo, quando chegado, chegaria, ou já chegou, quando foi redigida a obra, como uma novidade na relação que nós, humanos encarnados neste orbe, temos com a religião. No primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, está uma referência a uma aliança entre a ciência e a religião. Logo no começo da obra, quando a gente está vendo a organização do que é, como passa, o que acontece, para que serve, está lá posto uma conexão, uma aliança entre ciência e religião, que certamente até aquele período era uma novidade. Nós tínhamos a ciência de um lado, a religião do outro lado. Utilizada em alguns casos para explicar o que a ciência não era capaz de explicar, mas com uma explicação que dizia: é assim, porque é assim, porque é assim, porque é assim. Além disso, até aquele momento, se nós refletirmos da revelação do Espiritismo, e muito antes, quantas pessoas haviam sido mortas, ou haviam sido torturadas, ou haviam sido de outra forma oprimidas por um fanatismo religioso. Quantas ainda o são? A despeito de todas as revelações e novidades que o Espiritismo nos trouxe. Aí fica claro um compromisso que todos os espíritas têm com o que o próprio Espiritismo coloca. E esse compromisso é um compromisso com o estudo, com a ponderação, com a relativização, com a tolerância. Uma frase do Espírito de Verdade, no item 5, de volta ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: espíritas, conclamando todos nós, né? Amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Dois compromissos a assumir. O primeiro, o compromisso do amor, e o segundo, o compromisso do estudo, da busca do conhecimento. E aí nós temos uma novidade, né? A novidade de aliar a religião e os conceitos da religião com a ciência, e não negar a ciência através da religião, ou complementar a ciência através da religião, e nos impõe, primeiro nos diz que é possível, mas inclusive nos conclama a fazê-lo, que é questionar, que é buscar explicações, que é buscar entendimentos através do estudo. Ou seja, chega a nós uma revelação de uma religião, ou de uma crença, ou de a busca de uma fé em algo, em certa monta imponderável, através de dados, de informações, de provas, de explicações absolutamente ponderáveis. Transformando a religião, que era construída em cima de dogmas, em uma possibilidade de uma fé raciocinada e lógica, que encontra a sua própria sustentação na nossa ciência, no que a nossa ciência já descobriu ou ainda irá descobrir.
Cabe a nós, todos nós, ao longo do nosso processo de estudo da doutrina, seja ele nas leituras curiosas, na presença nas palestras, na participação de cursos, na busca de palestras online ou no comparecimento às palestras da nossa casa ou de qualquer outra casa, buscar informações sobre a nossa crença e a nossa fé. Quanto mais a gente estuda o Espiritismo, quanto mais a fundo a gente vai nas informações, mais sentido ele parece fazer. O que, ao contrário do que se punha ou se colocava até o momento da revelação do Espiritismo, onde parecia que, ao cavar, ao buscar informações mais profundas, ao questionar, a gente sempre chegava numa parede ou numa rocha, como essas de escavações de passagens subterrâneas em rodovias ou em estradas ou em ruas das nossas cidades, e a gente atinge uma rocha e precisa mudar de direção e mudar o nosso questionamento, porque ali não é possível avançar. O Espiritismo não funciona desta forma. Quanto mais a gente cava, quanto mais a gente questiona, mais conhecimento há para que a gente obtenha. Então, a fé que o Espiritismo nos coloca como uma possibilidade, que nos conclama como uma convocação para que a tenhamos, ela é construída em cima de raciocínio, em cima de lógica, em cima de estudo. O que, obviamente, vai tornar essa fé mais sólida. Porque é muito mais difícil de a gente se questionar em momentos de fraqueza. Porque as coisas têm explicação, as coisas têm lógica. E haverá momentos de fraqueza. Para todos. Não é um problema se a gente em alguns momentos perder a esperança. É um problema se nós perdermos a esperança e não a encontrarmos mais. Aí sim isso vira um problema. Perdemos, como a gente perde a chave antes de sair de casa ou a carteira, mas se a gente procurar um pouquinho, ela está ali, porque a gente sabe que ela existe, porque ela faz sentido, porque ela é concreta, porque ela foi construída em cima de um conhecimento e não de algo que alguém nos disse que a gente acreditou por forças externas. Outra novidade que esse Consolador nos traz na chegada do Espiritismo diz respeito à multiplicidade das encarnações. Ou seja, uma segunda faceta a destacar, revelada quando da chegada do Espiritismo. A crença posta até esse momento, inclusive na época de Jesus, pela maior parte da humanidade, era de que nós tínhamos uma chance de conquistarmos a redenção eterna ou sermos condenados à danação para o resto da vida. Né? A figura do juízo final, de um comitê de pessoas, para dizer uma palavra mais suave, que diria para nós qual seria o nosso caminho para o resto da existência, baseado nas experiências que nós tivemos nesta chance. Qual seria a justiça de sermos julgados por uma existência que não é igual para todos? Esse é um dos pontos principais que fraquejam a fé. Porque não é justo. Porque alguns de nós vão ter uma vida de meses, enquanto outros vão ter oportunidades de mais de uma centena de anos. Porque alguns de nós têm tudo, enquanto outros não têm absolutamente nada. Por que para algum de nós a experiência na Terra é feita de alegrias, de comemorações e de eventuais momentos de tristeza e de desesperança, às vezes por motivos bobos, enquanto outros sofrem para serem felizes em pequenos momentos da sua caminhada? Não haveria justiça nisso. Não há como encontrar justiça em um mecanismo dessa forma. Quando o Espiritismo explica, e para muitos de nós foi como se acendessem uma luzinha, porque a gente já sabia disso. Já disse Jesus lá nas palavras que a gente viu no começo. Recordar-vos-á. Não somente nos ensinará coisas novas, mas nos recordará de coisas que nós já sabíamos. E ali se diz que a partir dessa corrida injusta, entre aspas,
nós temos diversas corridas dentro de uma grande corrida. E nessas diversas corridas, condições diferentes, mas que dentro do mecanismo geral do processo reencarnatório da nossa evolução espiritual, nós temos todas as chances, de todas as maneiras. Então, para aqueles que desta vez estão na Terra com problemas de saúde, com desesperança, com muitos desafios postos na sua vida, certamente em outras existências anteriores e posteriores tiveram condições distintas dessas. E nesta sua passagem pela Terra, precisam de uma experiência dessa natureza para complementar aquilo que já estava dito lá atrás, que é o compromisso dos espíritos. O estudo, a prática, o aprendizado de circunstâncias que vão nos fazer melhores, mais fortes e prontos para o futuro. Uma outra novidade ainda trazida pela revelação do Espiritismo é o conceito do livre-arbítrio, que era posto em alguns momentos que nós devíamos obediência a uma série de informações e que, na verdade, nenhum de nós tinha escolha alguma, mas sim fazer o que alguém que seria enviado do divino nos dizia que nós deveríamos fazer. Aqui se coloca de forma clara, e aí obviamente nós podemos pensar, certamente essa era uma das coisas que o Espírito de verdade poderia dizer e que não seria compreendido em outro momento da nossa evolução. É necessário uma maturidade, uma experiência coletiva da humanidade para que o entendimento do conceito de livre-arbítrio seja possível, né? E não gere caos. Aqui se diz, existe a escolha de cada um de nós, mas cada escolha produz uma consequência. A consequência é proporcional à retidão, à correção das escolhas feitas. Então, aquela ideia de um destino pré-traçado, de escolhas já feitas por nós, por um plano que nós não conhecemos e não sabemos como se opera, é substituída por uma noção clara de um mecanismo de projetos e planejamentos dos quais nós fazemos parte para algumas ocorrências dentro da existência humana que, inclusive, estas podem mudar de acordo com a nossa vivência e as nossas atitudes. Então, basicamente, até aqui, na nossa conversa, nós levantamos 3 fatores essenciais do Espiritismo como novidades a partir da revelação ou da chegada do Consolador prometido por Jesus. A primeira delas, a conexão com a ciência e o convite ao estudo, né, como uma única. A segunda, a multiplicidade das encarnações, e a terceira, o livre-arbítrio. Aí, analisando a promessa que nos fez Jesus, para já partir para os finalmente da nossa conversa, a gente pode fazer algumas conclusões sobre isso. Lá no trecho que nós vimos anteriormente, vos enviará outro Consolador, a fim de que eternamente fique convosco. Fique eternamente convosco. Nós vemos uma conexão com a ideia de que o Espiritismo perdurará conosco, justamente porque ele se revela, ou ele vai se colocando, se mostrando em suas facetas, de acordo com a evolução da nossa capacidade de compreendê-lo. Ou seja, ao longo das nossas descobertas e da nossa evolução como seres encarnados coletivamente, o Espiritismo vai revelando novas informações que nunca vão contra as descobertas da ciência. Ou seja, jamais será construído em cima de dogmas. E por isso, porque ele faz sentido e ele cresce, evolui e se revela em paralelo com a nossa evolução e a nossa capacidade de entendimento, ele justamente fica conosco. Não existem mistérios ou negação de fatores científicos ou dogmas. Tudo pode e deve ser explicado dentro da capacidade de entendimento de cada momento e de cada indivíduo. Mais adiante, o trecho se complementa dizendo o seguinte: o Consolador vos ensinará todas as coisas. E aqui se estabelece claramente a ideia do convite ao estudo como algo necessário e fator essencial do Espiritismo. No mesmo trecho, ou num complemento dele, um pouquinho mais adiante, está escrito o seguinte: conhecê-lo-eis
porque ficará convosco e estará em vós. Aqui a gente pode criar um paralelo, uma conexão com a continuidade da vida e as várias existências. Porque aquilo que nós aprendemos com o Consolador em uma existência, levamos para a volta à pátria espiritual e trazemos, às vezes de forma desperta e absolutamente consciente, às vezes inconsciente e que se desperta por alguma provocação, por algum estudo, por algum esforço da nossa parte para assim fazê-lo em cada uma das existências. Ou seja, o Consolador vem, se apresenta, nos dá as opções, nos diz: estude, aprenda e depois fica conosco ao longo das várias existências e do processo de evolução de cada um de nós e do coletivo da humanidade. Fica clara a ideia da permanência. Todo este conhecimento seria absolutamente impossível em um ciclo de uma vida na Terra. É impossível aprender tudo o que existe sobre o Espiritismo em uma estada aqui na Terra. Nenhum de nós vai chegar lá, nesta existência. Talvez em muitas existências, porque há muito o que estudar e muito o que aprender. E novamente se coloca de forma clara a multiplicidade das encarnações até como um sentido, ou como dar sentido a este grande, enorme coletivo de informações que a gente precisa aprender para evoluir. E aí depois a escolha sobre a realização da promessa de Jesus, qualquer uma dessas coisas, vai depender fundamentalmente do nosso livre-arbítrio. Isso não será imposto como forma de escapar de uma danação eterna. Vai depender da escolha de cada um de nós. Ao vir à casa espírita para ouvir uma palestra, para estudar, ou para aprender, ou para refletir, ou para relembrar coisas dentro do nosso caminho, as nossas escolhas de estudo, de uma vivência melhor, de aprendizados, de evolução, de crescimento, dentro do que é possível no curto ciclo de cada existência, obviamente. Mas tudo isso sempre vai ser pautado nas escolhas que cada um de nós fizer. Ou seja, nós podemos escolher virar as costas para essa oportunidade. Nós não seremos condenados à danação eterna por isso. Mas isso vai atrasar o nosso processo de evolução. Ainda assim, nós podemos assim escolher. Ou seja, fundamentalmente, como pedra central de todo o mecanismo do Espiritismo está a escolha de cada indivíduo. O nosso crescimento, a nossa evolução, ainda que todos os mecanismos para que isso ocorra estejam ao nosso alcance, só ocorrerá se nós escolhermos utilizar desses mecanismos. Conclui-se, então, que o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda que seja algo que cabe em um compêndio de páginas, pequenininho, assim, são 5 páginas de uma versão tradicional ou conhecida, vocês veem a quantidade de destaques, né? Tem muita coisa para estudar. Mas, enfim, são 5 páginas, então, apesar desse pouco conteúdo em termos de número de letras, de palavras, de frases, de itens ou de páginas, ele é grandíssimo na sua revelação. Porque ele, primeiro, nos traz a promessa que nos fez Jesus sobre o Consolador prometido, revelando a nós que se trata do Espiritismo, colocando já desde aquela época um compromisso de um novo passo no processo evolutivo, transformador para a nossa capacidade de absorção e um novo, digamos que se abriu uma portinha que escancarou milhares de oportunidades e de opções que até ali não se conheciam. Porque todos aqueles milênios de processo de preparação nos trouxeram até o momento onde nós estaríamos preparados para absorver. 5 páginas, 8 itens, a promessa da revelação de um Consolador, a base de todo o funcionamento do Espiritismo como princípio e como convite e convocação a nós do que fazer, para que chegasse no exato momento em que cada um de nós e todos nós coletivamente estivéssemos prontos a isso. E aí se conclui que o Espiritismo traz à humanidade novidades importantes para evoluir a nossa relação com a religiosidade e tranquilizar nossos corações, além de nos dar condições
de continuarmos a nossa evolução através das nossas próprias escolhas, com todas as condições necessárias para que a gente possa fazer as melhores escolhas. E a partir disso posto, o convite e a convocação fica a cada um de nós de que a gente siga crescendo e evoluindo, uma vez que nós temos a nosso serviço um nível de planejamento, de detalhes em relação à nossa condição de evolução, como aquela que esse pequeno capítulo em tamanho, mas grande em conteúdo, nos revela. Ao nosso tempo, pelo nosso livre-arbítrio, com todas as chances dadas pelas múltiplas encarnações e através do nosso estudo e da prática do que aprendemos, sob a orientação dada pelo plano espiritual, no nosso Consolador prometido por Jesus. Então esse é o convite feito e a convocação feita durante a revelação de Jesus e a promessa do nosso Consolador. Assim, encerrando as nossas palavras e a nossa conversa dessa noite, nós vamos à próxima etapa do trabalho, que é a transmissão dos frutos do passe pelos trabalhadores da casa. Nós vamos agora diminuir as luzes, todos podem encontrar uma posição confortável nas cadeiras, e o passe vai ser transmitido na sequência.